Estamos de volta para mais uma aula com os alunos do 6º ano, ainda trabalhando a civilização maia, uma das grandes civilizações chamada de pré-colombiana. Olha, mas ainda nós temos alguns exercícios da aula passada, lembra? Então vamos lá para a gente fazer. Acompanhe comigo, está aqui. Opa! Essa é a página que nós devemos trabalhar. Bom, pega a sua apostila, arrume-a e venha comigo para essa aula de hoje. Olha, sextou, hein? Sextou. Pois é, estão aqui os exercícios. De acordo com o que você estudou, responda ao que se pede. Para que o cacau era usado na sociedade mesoamericana? Eu acho que você vai acertar, né? Tá aqui. Valia como moeda, não é isso? Moeda de troca e também como bebida. Espero que você já tenha colocado aí. Na sociedade maia, quem é que consumia o cacau? Olha, que não era bebida para qualquer um, não é? Tá aqui, ó. Eram os membros mais nobres da sociedade e, em geral, da família do governante. Deixa eu pegar uma canetinha azul aqui, que fica melhor. E quais eram os outros produtos que eram consumidos, né, nessa sociedade maia? Está aqui a pergunta. Também você acertou, tenho certeza. Sal, conchas, plumas de pássaros tropicais, jade, algodão, entre outros. Tem mais uma? Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Os maias não praticavam comércio? Já está errado, né? Porque os maias praticavam, então não é. A sociedade maia estava estruturada em uma cidade principal, Tikal, que dominava todas as outras. Olha, ela era uma das principais, né? Mas não que dominava todas as outras. O comércio era realizado entre as cidades? Sim, que não eram independentes. Olha, as cidades eram independentes, cada qual tinha lá o seu governo, né? Então, aqui está errado. O comércio maia realizava-se em praças a céu aberto? Sim. Ou em mercados? Também. Então está aqui, né? Nem precisa continuar. Pessoal, então, indo para a aula de hoje, nós temos aqui a estrutura deles, diz que era hierarquizado, ou seja, tem a posição mais alta para mais baixo. Está lá que o Inique, que era o governante, e ele era considerado o intérprete dos deuses. Os nobres, inclusive esses nobres, ocupavam cargos administrativos, os comerciais, religiosos e militares, né? Eles partilhavam entre si. Depois vinham os guerreiros, trabalhadores, artesãos, camponeses, escravizados. Então você vê aí já uma sociedade mais complexa, não é mesmo? E eles ganharam destaque pelo uso do milho como alimento, inclusive muitos desses povos utilizavam milho, e também a sua forma de vestir. E agora tem um texto que mostra que eles se preocupavam muito assim com a sua aparência, né? Os homens faziam uma raspagem no cocuruto, né, nessa parte da cabeça aqui, deixavam o cabelo crescer, ou também deixavam de crescer, né, ficava bem comprido, e faziam tranças em volta e deixavam as pontas ao redor do pescoço. Ó. Aqui, ó. As mulheres também, né, os cabelos abundantes e morenos, e as mães dessas meninas se orgulhavam muito com esses cabelos, né? E suas filhas, os cuidados, as maneiras de pentear, se embelezavam. E outra coisa que eles praticavam também a pintura corporal e a tatuagem. E as mulheres, claro, que tinham as tatuagens mais delicadas. Outra coisa no texto fala sobre que a cor das pinturas tinha um significado. Ó. O preto é porque ele era solteiro, uma pessoa solteira. O preto e o vermelho era guerreiro. O branco era para quem era prisioneiro. E quando tinha uma pintura que era azul turquesa, esse aí já estava com o pé na cova, né? Olha só,
estava destinado a morrer, né? Assassinados de acordo com o ritual que eles faziam. Ou seja, a oferenda para o Deus lá também era o sacrifício humano, né? E outra coisa, eles usavam brincos, né, feito de pedra, carapaça, de tartaruga, às vezes de concha, de osso, madeira, e a dilatação dos seus, fazia a dilatação, né, do nariz aqui, da orelha. Agora, quem era mais da elite usava também esses adereços. Essa obsidiana é um vidro vulcânico, né? Uma saída lá do magma. Então, aquilo lá resfriava e formava lá um mineral, e eles utilizavam isso para fazer os seus adereços. A jade, a pedra, né, no lábio, no nariz. Ó, usavam colares, caneleiras, braceletes, ou seja, eles eram bem voltados para essa. Olha só. Olha quantas coisas que eles usavam. Feitos de jade, plumas, conchas marinhas, ou de rio, dentes de crocodilo e dentes de garras de jaguar. Depois, eles eram bem vaidosos, né? Essa palavra que estava fugindo aqui da minha mente. Depois da chegada da metodologia, eles começaram a usar o cobre e o ouro. Ok? Deixa eu ver mais uma coisinha. Olha, na aula anterior eu falei sobre a astronomia maia também, que eles tinham lá um conhecimento das estrelas, outra aqui sobre o solstício e o equinócio. E para melhor vocês entenderem esse solstício, né? O que é um solstício e o equinócio? Eu vou ver se eu consigo trazer um videozinho aqui para vocês. Vamos lá? Nos dias de hoje, nós apreciamos e valorizamos muito pouco o nosso céu, ao ponto de não percebermos mais o quanto tempo temos de dia e de noite em nosso dia. Só para você ter uma noção, em Porto Alegre existem momentos em que temos 14 horas de sol e apenas 10 horas de noite. E momentos em que ocorre o oposto, 14 horas de noite e 10 horas de sol. Mas você não percebe, porque o céu não é mais tão interessante quanto já foi um dia. Quando os deuses moravam nas nuvens, ou quando nós precisávamos dele para não nos perdermos em viagem. Algumas pessoas até sabem que temos mais dia do que noite em determinadas épocas, mas não se interessam em saber o porquê. Entende? Por que temos mais dias do que noite? Eu quero saber. Ah, porque Deus quis assim, pronto. Deus quis é a resposta de preguiçoso que não quer aprender. Hoje você vai entender o porquê em menos de 5 minutos e saber o que o solstício e equinócio tem a ver com isso. Bem, revisão rápida. No vídeo anterior, que fala das estações do ano, vimos que elas ocorrem por causa da inclinação do nosso planeta com relação ao Sol, quando a parte sul está mais exposta aos raios solares. Logo, é verão no Brasil e inverno na Europa, que fica ao norte recebendo menos raios solares. E se continuarmos a translação de nosso planeta, quando ele chega do outro lado, a situação se inverte. Mais sol no norte, verão na Europa, menos sol no sul, inverno no Brasil. Beleza? Agora você vai entender o que o solstício e o equinócio têm a ver com isso. Vamos começar com essa imagem. Eu vou continuar utilizando Porto Alegre como exemplo. Vamos lá. Solstício é a data do ano em que você tem mais tempo de dia do que de noite. E equinócio é a data em que nós temos o mesmo tempo de dia e de noite. E eles são usados para dar início às estações do ano, como podemos ver aqui. No equinócio de primavera, em setembro, nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. No solstício de verão, em dezembro, temos 14 horas de dia e apenas 10 horas de noite. No equinócio de outono, março, volta a ficar 12 e 12. E no solstício de inverno, em junho, inverte 10 de dia e 14 horas de noite. Você começa a ver um padrão nesse momento. Saindo daqui de setembro até dezembro, vai tendo mais dia, mais dia, mais dia, 13 e 11 até dar 14 e 10. Depois regride. De dezembro até março, vai tendo menos dia, menos dia, menos dia, 13 e 11 até voltar 12 e 12.
E aí começa a inverter, de março a junho, menos dia, 11h13 até 10h14. E voltando para setembro, volta a equilibrar novamente, 11h13 até chegar ao mesmo tempo de dia e de noite, 12 horas para cada lado. Isso é algo que dá para entender e decorar, mas nós queremos saber o porquê disso ocorrer. Uma grande dúvida que eu tinha para entender isso era que as representações mostravam uma esfera dividida igualmente, metade claro, metade escuro. Logo, para mim, devia ser sempre tudo igual, já que é metade, metade, é 12, 12 o tempo todo. Por que que às vezes fica mais claro de um lado do que de outro? Essa foi a minha grande dúvida para compreender isso. E a grande charada da questão, para resolvermos esse problema, é porque o nosso planeta ele é inclinado. Logo, devido à sua inclinação, a gente sim fica mais tempo exposto ao Sol em determinados momentos do ano. É difícil de imaginar. O mais fácil seria que você visse isso na prática, pegando um globo terrestre, um abajur e apagando a luz do seu quarto. Seria ótimo você fazer isso um dia. Mas como não podemos fazer isso agora, vou tentar te mostrar de outro jeito. Vamos usar esta outra imagem. Observe que o sul do nosso planeta está mais exposto aos raios solares, logo como já vimos, é verão no sul. Porém, observe que, por causa da inclinação de nosso planeta, esta área pega muito mais sol do que essa. Viu? Consegue visualizar agora isso? E quanto mais ao sul você for, maior será essa diferença de dia e noite. Da mesma forma, quanto mais ao norte você for, que neste momento é inverno, vai ter menos dia e mais noite. Está começando a compreender esta questão agora? Por isso que quem já viajou para a Europa ou Estados Unidos, reparou que às vezes as noites são muito curtas e às vezes muito longas. E quanto mais no meio do Equador você se encontra, praticamente não existe muita diferença. Aí tudo bem você não perceber isso, ficando praticamente o ano inteiro 12/12. Deu para compreender? Agora fica muito mais fácil de você não só decorar, mas compreender a imagem inicial. O porquê de termos mais dia e menos noite, dependendo das estações do ano. Fala pessoal, eu sou o Carlos Ruas, criador. Pois bem, pessoal. Ver aqui. Olha só, esse vídeo é uma forma de você tentar entender. Nós aqui no estado de Roraima, nós não percebemos muito isso porque nós estamos bem próximo ali do Equador. Então, o que eu quis trazer é que os maias já tinham conhecimento de que em duas épocas do ano tem o solstício, né, o solstício de inverno e o de verão, e o equinócio, que é a primavera e o outono. Belezinha? Então, vamos lá novamente para o slide. Tá aqui. Tá, então, eles faziam observação astronômica. Isso aqui é uma ruína de um provável observatório astronômico. E uma outra coisa interessante dos maias era o seu calendário, né? Que um calendário de 260 dias para eles praticarem os seus rituais, e o outro calendário civil com 365 dias, muito preciso também. E na década de 2010, na primeira década de 2000 em diante, começou a surgir a ideia de que, segundo o calendário maia, o mundo ia acabar no ano 2012. Então, o cinema explorou bastante isso, e eu trouxe também para vocês agora um videozinho um trailer, né, do filme 2012, que foi lançado no Brasil em 2009. Então, quero que você também assista comigo. Mass suicides adhere to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of 2012. You won't believe this. I thought we'd have more time. The world, as we know it,
will soon come to an end. The Mayans knew about it. The Bible. It's the end of the world, my friends. Don't look back, just look at me. Do I look scared? It's not just California. It's the whole world. Hurry up! Where are we going? The government is building these ships. You understand how much strength it gives me knowing that you'll survive. No matter what happens, we're gonna all stay together. Isn't it decided that people have the right to fight for their lives? We have barely 15 minutes left. We're gonna die! No, we're not. The moment we stop fighting for each other, that's the moment that we lose our humanity. Hang on, baby, hang on! Então, essa é uma boa dica de filme para você assistir agora esse final de semana, 2012. Claro que o mundo não acabou, né? Estamos aqui ainda. E vamos continuar a nossa aula. Oi, filha. Deixa o papai dar a minha aula aqui, tá? Olha, gente, acontece. Tem uma visita da minha filha aqui. Filha, fica lá que o papai tá dando aula, tá bom? Continuando. Outra coisa, né, que eles jogavam bola. E aqui é um campo, né? Acredita que o jogo está relacionado com a origem do ser humano. Havia também uma relação aí, um ritual, provavelmente, nesse campo. E eles, por quê? Porque eles enterravam oferendas nesse local. Tá bom? Está dizendo aqui ó, que os campos do jogo de bola acompanhavam a trajetória do Sol. Pessoal, por hoje é só. Espero que você leia esse texto. Eu até vou ler junto com vocês. Ó. Novas estruturas de cidade maia são encontradas em selva na Guatemala. Em 2.100 quilômetros quadrados, mapeados, situados na selva, do famoso destino turístico do Mundo Perdido, na cidade de Tikal, foram achados palácios, pontes, fortificações e habitações desconhecidas por séculos. Pessoal, como que foi isso? Eles usaram uma ferramenta chamada LIDAR, que é uma sigla em inglês, e eles fizeram um mapeamento usando raio a laser, e o raio a laser conseguiu identificar certas estruturas, olha só, na floresta, e inclusive está dizendo assim ó, que eles conseguiram mapear provavelmente uma megalópole de 3 ou 4 vezes maior do que nós imaginávamos antes, ou seja, da cidade lá dos maias. E eles conseguem, através desse equipamento, vasculhar, olha só, superfícies para além da folhagem e da água, até lá debaixo d'água. Vale a pena você dar uma conferida nesse texto e responder as questões seguintes, tá bom? Estão aqui os exercícios de aplicação, 284, capítulo 4, essas 3 questões e essa outra, número 4. Beleza? Então, aquele abraço e até a próxima aula.